Oi, tudo bom? Vamos aqui para mais um capítulo do Enquanto o Amor Não Vem. Esse livro maravilhoso da Inhala Vanzan que nós estamos lendo aqui e já estamos finalizando o capítulo 2. Todos os capítulos estão gravados no meu Instagram e também no YouTube, se você quiser acompanhar a leitura, e é realmente fantástico. Ela faz a Inha-Ala, que é uma escritora iorubá que passou por um processo de transformação imenso na vida dela, de uma dor muito grande para uma realização plena. Ela faz a comparação dessa transformação com uma casa, como você percorrendo os caminhos dessa casa. Oi, Sofia! Bom dia daqui, boa tarde para você aí em Portugal. Que bom que você chegou. E então ela faz essa comparação da transformação de uma dor profunda para uma realização plena, que é o que nós procuramos, como você subindo da casa do porão para o sótão. Como eu sou arquiteta, é muito interessante essa comparação que ela faz, porque eu identifico assim muito na construção também de uma residência e tudo. E no porão ela diz que é onde existe a vontade e a disposição. A vontade de transformar, a vontade de crescer, a disposição, que é quando a ficha cai, que do jeito que está não dá mais. Esse é o porão, a real disposição para você transformar, para você mudar. O primeiro andar é o andar da verdade e da responsabilidade. Porque sem verdade, sem responsabilidade, nós não chegamos, não conseguimos subir mais um pavimento, mais um andar da transformação. No segundo, é a renúncia e o perdão. É quando você realmente cai em si, que você precisa dar um passo atrás para você dar 5 passos à frente. É quando você cede, é quando você deixa, começa a observar de uma outra realidade o que há. Esse é o segundo andar, que é a renúncia e o perdão. Para chegar ao terceiro andar, precisa de confiança e paciência. Então, confiança e paciência para saber o que, quando, onde, quanto do que você aprendeu precisa ser aplicado em cada experiência da sua vida. Esses passos, né, do porão ao sótão, comparado com o nosso crescimento emocional, espiritual, crescimento como pessoa, né, e transformação, de sair do sofrimento para alcançar a plenitude, para alcançar a facilidade, a paz, a tranquilidade, é então comparada, ela compara com esse caminho dentro pela casa, né? Subindo as escadas da casa. Então agora nós paramos na página 54, na segunda-feira passada, e vamos ler. 54 é o finalzinho do segundo capítulo.
Hoje nós vamos terminar esse segundo capítulo e vamos ler o terceiro. Vou tomar um gole de água aqui para então dar continuidade nesse. Depois vocês comentem se vocês preferem que seja mais comentado o livro ou mais lido. Eu estou pretendendo agora, nesse início, ler bastante para vocês entrarem no espírito do livro da escritora, né? E deixar os comentários mais para o final, quando já estiverem cooptados pelo livro e percebendo que é uma leitura de muita transformação. Então vamos agora para a página 54, onde nós paramos na última leitura. Então, no terceiro andar, tudo que você sabe terá um significado diferente. Renunciar, por exemplo, agora significa que você é capaz de abrir mão de todos os relacionamentos que possui. É isso mesmo. Todos os relacionamentos que se baseiam no padrão antigo têm que ser mudados, transformados ou liberados. Esses são os relacionamentos que nos deixam tentados a agir da forma como agíamos no porão ou no primeiro andar. Quando chegar ao terceiro andar, você vai verificar que à medida que muda seus padrões de comportamento, algumas coisas e pessoas vão sair de cena. Sim, algumas pessoas e coisas saem de cena da sua vida porque você muda a vibração, né? E o que atrai pessoas, coisas e cenas para a sua vida é exatamente a sua vibração. As atitudes e o comportamento que um dia ocuparam a sua vida, transformando-a numa produção dramática, não valem mais seu esforço e energia. Este será provavelmente o momento mais difícil, pois é aqui que o seu antigo eu irá desafiar o seu novo eu. Isso é chamado de conflito interno, mas não se preocupe, você saberá exatamente o que fazer. Se ainda não souber, é para isso mesmo que estará aqui, no terceiro andar da casa da vida, para praticar, aperfeiçoar e descobrir. E quantas vezes nós evitamos, né, esse conflito interno, achando que estamos mal, que não é para passar por ele. Muitas vezes esse conflito interno é justamente porque nós estamos mudando nosso nível de vibração e estamos automaticamente afastando coisas e pessoas de nossa vida porque nós mudamos o nível de vibração. Aí o conflito é porque você ainda não sabe que você vai crescer, que você está passando por um momento de desconforto, porque é justamente porque você está crescendo. Olá, Cristiane, Ergene, que bom que vocês estão aqui. Estamos então na página 54, finalizando o capítulo 2 para ir para o capítulo 3, e ela está fazendo um apanhado já do terceiro andar, que é essa comparação com a casa, né? Com a percorrer a casa, a transformação emocional a partir da ida do porão até o sótão. Enquanto perambula pela sua nova residência, irá perceber que possui informações novas. Você tem a oportunidade perfeita para fazer as coisas de uma maneira diferente. Isso é um milagre. Vai descobrir que o seu papel na vida é servir e apoiar as pessoas e ao mesmo tempo gostar de si. Esses são os únicos detergentes espirituais de que irá precisar daqui por diante. Aceitação, apoio e amor a si. Aceitação, apoio e amor a si.
Enquanto usar esses detergentes como base de suas decisões e atos nos relacionamentos, tudo o que fizer vai acabar dando certo. Em algum momento, quando as coisas não acontecerem do jeito que você achou que aconteceriam, agora você sabe que não deve se preocupar. Muitas pessoas se tornam moradores permanentes do terceiro andar. Isso é perfeitamente aceitável. Você pode morar nesse lugar e nesse estado de consciência durante muitos anos e sentir total satisfação. Pode morar aqui depois da morte de seu parceiro de vida ou após o término de um relacionamento longo. Pode morar aqui, seja heterossexual ou gay, branco ou preto, homem ou mulher. O terceiro andar é como um lugar de retiro. Você vai para ele quando precisa descansar, rejuvenescer, refletir e aprofundar a sua consciência. Nele estão coisas que amamos e que nos manterão ocupados. Nele há vizinhos maravilhosos, bons amigos que farão a vida parecer um sonho bom. Você perceberá que existe um andar acima e que a única coisa que precisa fazer para subir é uma ligeira mudança. O andar de cima é o sótão. Pode botar a mesa? Eu vou mostrar aqui a capa do livro que nessa live eu ainda não mostrei. Tá tudo bem por aí? Eu quero depois que vocês me falem se vocês preferem mais comentado ou mais lido, tá? A minha intenção é esse início ler bastante para vocês entrarem no espírito da escritora e depois deixar os comentários para o início, para o final. Obrigada aí pelos coraçõezinhos. Antes de explorar o sótão, eis um teste simples que vai definir onde você mora. Depois de ler a história, escolha a letra correspondente à resposta que melhor descreve sua reação espontânea. A não ser que tenha certeza de ainda estar vivendo no porão, por favor, faça um esforço concentrado para dizer a verdade. Rose e John se conheceram durante o primeiro ano de faculdade. Começaram como colegas de sala. Seu relacionamento cresceu e desabrochou enquanto se empenhavam em estudar o corpo um do outro. Ambos eram bastante maduros, estudantes muito dedicados, antecipando futuros brilhantes e bem-sucedidos. Ele como engenheiro mecânico, ela como especialista em comunicação. Quando estavam no último ano, eram mais do que amigos, menos do que noivos. Tinham mais do que um caso, mas não o nível do compromisso necessário para ficarem noivos. Estavam no meio de seu relacionamento. Era sério, mas não tão sério. Tinham planos juntos, individualmente, mas ainda não estavam prontos para colocarem esses planos em prática. Eram monógamos, não por acordo, mas por escolha. As coisas meio que aconteceram dessa maneira e ambos estavam bastante satisfeitos. Durante a primeira metade do último ano, John disse a Rose que uma estudante do primeiro ano chamara sua atenção. De muitas formas, ela o fazia lembrar de Rose e ele confessou que estava interessado em examinar a possibilidade de um relacionamento com ela. Disse a Rose que queria ser honesto com ela, que a respeitava muito. Se você fosse Rose, sendo a mulher sensata que é, considerando a duração e a profundidade de seu relacionamento com John, que resposta escolheria? Pense aí, agora eu vou ler as possibilidades. Então você está lá impactada com um relacionamento que já é estável de anos, né, durante a faculdade toda, e aí seu namorado te diz, conheci uma pessoa que está me interessando. Aí vê qual é a resposta que você daria. A resposta A é: eu quero que você tenha certeza sobre o nosso relacionamento.
Como estamos juntos há 4 anos, acho que você deve ter experiências com outras pessoas. Mas se decidir fazer sexo com ela, por favor, use camisinha. A B. Se é isso que você quer fazer, faça. Tenho certeza de que você fará a coisa certa. Não me sinto minimamente ameaçada. Ela diz isso a John, mas isso não é verdade. Na C, a resposta C é: você está maluco? Do que você está falando? Não pode fazer isso. Acha que eu vou ficar sentada aqui enquanto você dá uma voltinha com essa menininha? Eu te odeio. Eu te odeio. Achei que você me amava. Como é que você pode sequer pensar uma coisa dessas? E a resposta D é: você permanece em silêncio, sai do dormitório, anda pela estrada até o trilho do trem, onde deita de costas e bebe o uísque direto da garrafa. Estou rindo aqui, mas isso é sério, muitas pessoas realmente dão a resposta D. Me fala aí, qual a resposta que você dá? Qual das 4? Se você respondeu A, está demonstrando comportamento do terceiro andar. Sabe como fazer o que precisa fazer, o que no caso é renunciar e confiar. Percebe que o amor não é possessivo. Sabe que não pode perder o que ele significa para você. Ah, legal, Sofia. Ah, tá bem na fita então, hein? Já evoluiu bastante, agora só falta chegar no sótão. Muito bem. Então você percebe, você percebe que o amor não é possessivo. Sabe que não pode perder o que ele significa para você. E que se alguma coisa tiver que acontecer, vai acontecer. Gosta da honestidade de John e se sente confiante de que sua amizade continuará intacta. Ainda que o caso de vocês possa acabar. Você se despede dele abençoando, sabendo que ele a manterá informada dos progressos do relacionamento. Quando ele a deixar para sair com ela pela primeira vez, você reza pedindo paz de espírito e continua estudando para a prova. Essa é realmente uma pessoa madura. Se respondeu B, está demonstrando o comportamento do segundo andar. Sabe o que fazer, mas não como fazê-lo. Suas questões estão no meio do caminho. Você está dizendo uma coisa quando na verdade quer dizer outra. Não está falando a verdade porque não acredita que John vá honrar e respeitar seus sentimentos. Se disser como realmente se sente, ele pode ficar chateado com você. Assim que ele sai, você começa a chorar e liga para uma amiga contando o que aconteceu. Ela diz o que você deve fazer, como fazer e por que deve fazê-lo. Você escuta, você chora, você não faz nada. Se você respondeu C, a resposta do C é aquela de você está maluco? Do que você está falando? É aquela resposta mais de confronto. Se você respondeu C, está demonstrando o comportamento do primeiro andar. Não sabe o que fazer nem como fazê-lo. Sente-se traída, desrespeitada e está com medo. Na verdade, quer bater em John, mas ele é muito maior do que você. Em vez disso, expulsa-o, grita com ele e liga para a mamãe. Ela diz que você não se preocupar, que ele vai voltar. Você sabe que sua mãe nunca mente, mas dessa vez não acredita nela. Ela diz para você vir para casa no final de semana para comer a comidinha dela,
Você desliga, vai para a cama e chora até dormir. Se você respondeu D, que é a resposta do silêncio e da introspecção, definitivamente está demonstrando o comportamento dramático do porão. Neste caso, você não sabe qual é o problema, mas tem certeza de que ele existe. Por que eu? O que foi que eu fiz? Porque sempre isso acontece comigo. O que há de errado comigo? Você não confia em John e não tem segurança em você mesma. Deitar-se nos trilhos do trem, ameaçando se matar, é a forma que você encontrou para se vingar de John pelo que ele fez. É claro que você não sabe exatamente o que ele fez. É claro que você não sabe exatamente o que ele fez. Você espera que a bebida deixe bêbada o suficiente para não sentir a dor quando o trem passar por cima do seu corpo. É claro que nenhum trem passou por esses trilhos nos últimos 40 anos. Mas quem é que sabe disso? A qualidade da sua mente. Estou dando uma respirada aqui porque esse capítulo foi bastante forte. A qualidade da sua mente. O amor preparou uma suíte maravilhosa para você no sótão de sua casa. E você não pode querer nada menos do que morar no sótão da sua casa. Você precisa chegar no sótão, nessa plenitude. O amor preparou uma suíte maravilhosa para você no sótão de sua casa. É chamada de suíte O Amor é Lindo. Na casa da vida, o sótão é lugar do amor incondicional. Oi, Lara, bom dia. Estamos aqui finalizando o capítulo 2. Bem intenso. É um lugar amplo e bonito, com uma vista maravilhosa para as imagens grandiosas da vida. É um lugar silencioso e sereno, que abriga a expressão perpétua do amor. A viagem para o sótão ajuda a mudar a percepção e, com isso, estabelecer relacionamentos baseados no amor incondicional. Nesse momento da vida, só existe o amor, nada mais. O seu trabalho é colocar o amor em ação em todos os aspectos da sua vida. Você irá mergulhar no amor, permitirá que outros mergulhem com você. No sótão, você até constatará que ainda existem algumas pontas soltas em sua consciência, mas que pode deixá-las assim, pois o amor irá lidar com elas da forma apropriada no momento certo. Se enquanto estiver no sótão falhar em demonstrar amor por algum motivo, a reação será tão rápida e a dor tão insuportável que você retomará logo uma postura amorosa. Neste nível da vida, o amor é a sua paz, o amor é a sua força, o amor é a sua plenitude, o amor é a sua saúde, o amor é tudo o que existe para você. Você simplesmente irá mergulhar tudo e todos no amor. É aqui que você vai morar quando entregar todo o seu ser ao amor. Para mudar sua consciência e atingir a paz do amor incondicional, só existe um meio: criar novas expectativas amorosas baseadas na honra, no respeito e no apoio. Honre o que você sente, acreditando que pode ter o que deseja. Respeite o ponto em que você está na vida. Vou repetir. Respeite o ponto em que você está na vida, entendendo que irá progredir quando completar cada etapa. Muitas vezes é por isso que lá no terceiro andar precisa de paciência, né? Porque você não quer completar aquela etapa, né? Após, ao se recusar e aceitar menos do que deseja.
Esta é sua base. O que você faz e como se trata. Para estabelecê-la, você deve criar reações novas para os desafios da vida, baseadas no amor. Procure sempre fazer suas escolhas da forma que mais respeite seu amor próprio. Oi, Karen, o que não entra? Não entendi isso, o que não entra. Morar no sótão não significa que você nunca mais sofrerá as tentações das experiências do porão, do primeiro andar ou do segundo. Significa que você reconhecerá as experiências tais como são e processará uma mudança. Significa que conforme você muda, vai ajudar outra pessoa a crescer e a curar-se. Essa é a beleza e o propósito definitivo de morar no sótão. Agora você pode ensinar os outros. Pode oferecer um modelo de comportamento vivendo concretamente o amor. Será capaz de ensinar aos outros o seu significado verdadeiro. Se você está ouvindo, só ouve, Karen, se a sua conexão talvez não esteja tão boa, mas ouvir aqui e vivenciar esses ensinamentos é o que é importante, né? Jesus morava no sótão, Buda também. Eles ensinavam o amor ao vivê-lo. Era no sótão que Madre Teresa morava. Cada um deles se deu altruisticamente em nome do amor, pelo bem do amor. Todos nós nascemos para morar no sótão. É onde iremos morar enquanto permanecermos no amor. Não importa o que aconteça. Vamos lá? É hora de pegarmos nossos esfregões, vassouras, espanadores e começarmos a grande faxina. Vocês estão prontas para começar essa grande faxina que é limpar o porão, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, para chegar no sótão e ter uma vida de plena facilidade, plena alegria, com relacionamentos nutritivos e em paz. Então, estamos aqui na página 61 do Enquanto o Amor Não Vem. Vamos começar a limpar o porão. E a Alavanzan faz, então, essa comparação da transformação do medo, da insegurança, da dificuldade com a limpeza de uma casa, começando do porão e indo até o sótão. Vamos iniciar agora o capítulo 3 com a limpeza do porão. De braços abertos? Legal, Sofia. Sofia vibra. Adoro essa vibração, porque só com essa vibração que nós podemos transformar, né? Vamos transformar. O porão. Mais uma vez chegou aquela maravilhosa época do ano, quando tudo lá fora começa a se animar e a ficar bonito. Também a época em que começamos a perceber que todas as coisas que estão do lado de dentro parecem úmidas, escuras e empoeiradas. É pura sujeira. Lutamos para limpar nossa bagunça e, por mais que detestemos admitir, é com isso que nossos relacionamentos frequentemente se parecem uma bagunça. Interessante a gente, você que está vibrando tanto aí, Sofia, começar a fazer essa limpeza no primeiro dia de outono do hemisfério norte, né? E primeiro dia de primavera aqui no hemisfério sul. Mas toda época é perfeita, contanto que a gente comece.
Quando olhamos para fora, parece que tudo é perfeito para as outras pessoas. Então, olhamos para o que temos. Há lixo e poeira por todo canto. Ao longo dos anos, acumulamos tantas coisas que fica impossível conservá-las ou saber o que fazer com aquilo tudo. A casa dos nossos relacionamentos precisa de uma grande faxina. É hora de catar, varrer para fora, livrar-se das coisas velhas, inúteis e gastas que estávamos guardando. Capítulo 3. A grande faxina. Haviam-se passado 14 anos. 14 longos anos passivos. Não foram todos ruins. Na realidade, não foram nem um pouco ruins, apenas longos. Faltavam 3 dias para completar 15 anos, quando ele percebeu que não podia continuar. Jack não podia ficar com ela nem ouvir suas constantes reclamações por mais um ano. Ele tinha que ir embora. Sabia disso. Estava na hora de dizer para ela, mais uma vez. Ellen ia pensar que ele estava brincando. Mais uma vez, iria acusá-lo de ter outra mulher. Mais uma vez, iria gritar, chorar e xingá-lo. Da mesma maneira que no segundo, terceiro, sétimo e 12º anos, em que ele fez declarações parecidas. Ele a amava, mas havia algo que simplesmente não combinava mais entre eles. Talvez ela não fosse problema, pensou. Talvez ele fosse burro, fraco, ou como ela costumava dizer, sombriamente problemático. Ele carregava a culpa e virava o bandido, mas sabia que não podia ficar mais um ano. Sabia que a amava, mas não estava apaixonado por ela e tinha que ir embora. Continuaria a amá-la enquanto saía pela porta, pois seu meio tempo fora muito longo. Chegou a hora. Você vem adiando isso há muito tempo. As coisas estão se empilhando e você não consegue encontrar o que está procurando. Você não consegue descobrir o que aconteceu, o que está acontecendo ou o que fazer a respeito. Existe um cheiro ruim, cuja origem você desconhece. Você percebeu que existem pequenos furos nas paredes de sua vida. Cupins, talvez, corroendo o interior da sua estrutura. Sua mente está lotada, congestionada, e você precisa de espaço para respirar. Você finalmente percebeu que tem que limpar os cantos da sua mente, espanar debaixo dos alicerces do seu coração, reorganizar suas crenças, ideias e percepções que, como as gavetas da cômoda, guardam tudo que você acumulou. É hora de arejar todos os quartos para que você possa respirar fundo sem sufocar. É a hora da grande faxina. Ufa! Porque Jack não conseguia tomar uma decisão. Só Deus sabe o quanto ela tentou ajudá-lo de todas as maneiras que sabia. Ela lhe disse o que fazer e como fazê-lo. Disse-lhe mais de 100 vezes como poderiam se entrosar melhor, com mais alegria e animação em suas vidas. E ele a ouviu? Não. Ele deu uma desculpa depois da outra. Não podia sair da cidade, mudar de emprego, comprar uma casa nova, fazer mais amor. Ele deu uma desculpa depois da outra. Ela estava farta daquilo tudo, mas ela o amava. Havia alguma coisa nele que ela amava. Talvez o problema fosse com ela. Talvez. Pensou, ele estivesse certo e ela fosse egoísta. Ou, como ele havia dito, inacreditavelmente insaciável. Havia tentado ao máximo mudar, mas não funcionou. Ela gostava de viajar, ele gostava de ler.
Ela gostava de dinheiro e de coisas bonitas. Ele gostava de investimentos seguros. Ela gostava de sexo. Ele gostava de televisão. Era uma bagunça enorme. Ela teria que fazer uma faxina antes do aniversário de 15 anos de casamento. Tudo bem aí com vocês? É uma época que vai se postergando para não querer olhar para o que realmente está acontecendo. É um trabalho sujo, mas você tem que fazê-lo. Uma faxina geral é uma tarefa bastante difícil, mas necessária. Nós já sabemos que quanto mais a evitarmos, mais urgente se torna. Estamos falando das velhas feridas e das dores que acumulamos. Isso se relaciona às pessoas com quem ainda estamos zangados ou ressentidos, depois de todos esses anos. Não devemos nos esquecer da necessidade de jogarmos fora as coisas velhas que fizemos no passado e as pessoas com quem as fizemos. Sim, estamos nos referindo às coisas que ainda nos atormentam e pelas quais deixamos que outras pessoas nos culpem. O objetivo dessa faxina é aprender a gostar do que temos e abrir espaço para coisas novas. O que é que ele estava pensando quando se casou com ela? Pensando é uma palavra-chave. Jack admitiu que não estava pensando muito quando conheceu Ellen. Naquela época, ele estava sozinho, sentindo-se fracassado, como se sua vida não tivesse rumo. Então, Ellen apareceu e lhe deu esperanças, vendo nele algo que o próprio Jack não via. Ela o motivou. Quando era mais jovem, ela conseguiu realmente excitá-lo. Agora, ela o irritava. Implicava com ele, apontava nele todas as coisas negativas em que ele mesmo acreditava. Ela era igualzinha à mãe dele, uma batalhadora, uma borboleta social, um grande pé no saco. Ele era igualzinho a seu pai, um trabalhador satisfeito com uma cerveja e um bom programa de televisão, um pão duro só preocupado com o futuro. Seus pais permaneceram juntos pelo bem das crianças. Graças a Deus, Ellen e Jack não tinham filhos. A única vez que tentaram, a criança nasceu morta. Ellen nunca mais quis tentar. Não gostamos de fazer a faxina. Especialmente não queremos fazê-la quando o dia lá fora está bonito e as coisas parecem estar correndo tranquilamente. Quem quer se preocupar em varrer, espanar, esfregar e mudar os móveis de lugar quando poderia estar lendo um bom livro ou batendo papo com amigos? Talvez seja por isso que adiamos tanto. Sabemos que precisa ser feito, mas não conseguimos arrumar motivação para fazê-lo. É isso que acontece em nossos relacionamentos. Sabemos que existem coisas que precisam ser ditas, feitas ou desfeitas, mas simplesmente não conseguimos arranjar motivação. Por alguma razão, quando a casa ou o relacionamento ficam muito ruins, achamos que não estamos equipados para fazer o que precisa ser feito. Queremos ajuda. Alguém tem que nos ajudar a fazer esse trabalho. A ajuda normalmente aparece na forma de um problema. São lições de vida, né? Ou você, às vezes, está na terapia e a terapia te ajuda, às vezes você não está e a vida começa a te dar lições através dos problemas. A ajuda normalmente aparece em forma de um problema. Os problemas fornecem grandes motivações para a faxina dos relacionamentos, dos assuntos amorosos e da casa. O plano de Ellen saiu pela culatra. Ela realmente pensou que se criasse um envolvimento com outro homem, o homem
que ela realmente queria, viria resgatá-la. Esse foi o único motivo pelo qual começou a sair com Jack. Achou que Bob ficaria suficientemente enciumado para voltar. Estava errada. No meio do processo, as coisas ficaram fora de controle. As pessoas começaram a lhe dizer como Jack era legal e como estavam felizes por ela. Era difícil desapontar as pessoas. Sua mãe lhe ensinara a nunca desapontar as pessoas, antes que ela percebesse o que estava acontecendo. Mamãe havia planejado o casamento. Ela poderia ter fugido, mas não tinha coragem. Além do mais, começara a gostar de Jack, até amá-lo um pouco, apesar de não ser com quem queria casar. Mas casou com Jack e agora estava tentando descobrir por quê. Então, vê como que já começaram as questões aqui, né? Ela era apaixonada lá pelo Bob, acho o Bob não dava atenção para ela, ela arranjou um outro relacionamento para causar ciúme no Bob, aí começou a ficar com Jack, porque as pessoas começaram a achar o Jack legal, e o Jack era um problema que estava na vida dela para ela se olhar melhor e olhar o que não dava certo com o Bob, que era o amor inicial, né? Ontem eu fiz exatamente uma constelação de uma cliente onde apareceu uma pessoa que é apaixonado por ela e que estava servindo a ela justamente para ela olhar uma questão do passado, uma questão de uma ausência no passado de uma criança do sistema familiar dela que não tinha sido devidamente honrada. Então, a função desse relacionamento, onde todos diziam, que maravilha essa pessoa, você ficar com essa pessoa, não, ele estava ali na vida dela, está, né, na vida dela justamente para chamar a atenção dela para essa questão oculta do passado. No caso dela, uma criança morta, né? Que fica no inconsciente coletivo, se não for através de um trabalho. Dessa forma, é complicado da pessoa, pelo mental, chegar a isso. Por isso é necessário tanta limpeza, tanta faxina. Você não pode brincar num porão sujo. Quando não fazemos o que nos deixa felizes, acabamos nos sentindo zangados e ressentidos. Muitos moradores do porão são assim. Tomam uma atitude passiva em relação à sua felicidade e depois culpam outras pessoas por sua infelicidade. Na realidade, o que estão fazendo é arrumar desculpas para si mesmos. Habitantes do porão têm muitas desculpas para explicar por que são do jeito que são e por que não podem fazer o que querem. São vítimas da vida e, é claro, vítimas do amor. Nunca parecem encontrar ninguém que os ame da maneira como querem ser amados. Estão sempre sendo enganados, maltratados, usados e rejeitados. Não conseguem entender a razão. Por quê? Porque os moradores do porão abandonaram os desejos de seus corações para fazerem o que achavam ser a coisa certa. Tanto Jack quanto Ellen eram moradores do porão. Nenhum dos dois estava fazendo o que queria. E nenhum dos dois estava falando a verdade. Havia 3 anos que agiam como se tudo estivesse bem. Quando o desastre aconteceu, Ellen descobriu que estava grávida. Foi mais ou menos na época em que ela ouviu rumores de que Bob estava para se casar
com uma de suas colegas de colégio. No começo, pulou de raiva. Como ele pôde fazer isso? Então, lembrou-se que fora ela quem casara primeiro. Como pude ser tão burra? Agora estava se culpando, sentindo pena de si mesma. A raiva e a autoflagelação se tornaram um estado catatônico de depressão que quase a matou. E ela acreditava. Matou o bebê que estava esperando. De certa forma, construir um relacionamento é como preparar uma refeição. Você tem que ter os ingredientes certos na combinação certa para garantir um bom resultado. Como medida de precaução, enquanto está cozinhando, tem que provar a comida para se assegurar de que está tudo correndo bem. Se em algum momento a comida não tiver o gosto certo, poderá ter que acrescentar alguma coisa. Entretanto, esse acréscimo não garante que a comida fique boa. Existem momentos em que acrescentar muito ou muito pouco pode arruinar todo o esforço. Também existem momentos em que você acrescenta a coisa errada. Para tentar corrigir o erro, você adiciona outra coisa. Seu bom senso manda você jogar comida fora e começar tudo de novo. Mas você não quer desperdiçar o que tem. É isso o que você diz para esconder o medo de não conseguir fazer esse prato direito. Então, tudo o que está mais no fundo, a verdade, a realidade, a integridade, é sempre o medo, né? É o medo que mora no fundo da alma humana. Às vezes, compensar para mais ou para menos funciona quando você está cozinhando. Raramente funciona nos relacionamentos. Os ingredientes apropriados devem estar presentes no início de um relacionamento. Caso contrário, acrescentar mais coisas depois pode piorar tudo. Se quer saber o final, olhe para o começo. Raramente funciona. É o medo de ficar sozinho. O medo, no meu entendimento, o medo maior é o medo de olhar para a sua dor interna. Porque quando você está só sem ter o que fazer, sem as distrações do dia a dia, sem a distração do relacionamento, você precisa olhar para dentro de você. E quando você olha para dentro de você, nem sempre você acha tudo cor-de-rosa. Às vezes você vê feridas profundas, mas é a única forma de chegar ao sótão, é fazer essa faxina e olhar para si, olhando de frente para esse medo interno. Os ingredientes apropriados devem estar presentes no início de um relacionamento. Caso contrário, acrescentar mais coisas depois pode piorar tudo. Se quer saber o final, olhe para o começo. Raramente funciona acrescentar um bebê a um relacionamento ruim ou mudar para outro bairro. E nós vemos com tanta frequência, né, essa questão de ter um filho para segurar uma pessoa junto é tão comum e causa tanto sofrimento. Ganhar mais dinheiro não reconcilia relacionamentos inconciliáveis. Comprar uma casa nova melhora muito pouco a comunicação. Isso, Sofia, nunca tinha perdido a razão do medo, é isso. É o medo de nos vermos, sim, de olhar para dentro, isso mesmo. Mas você tá fazendo trabalho, Sofia, você está fazendo, com cuidado pelas beiradas, mas está fazendo muito bem.
Comprar uma casa nova melhora muito pouco a comunicação. Quando os problemas se encontram na raiz do relacionamento, acrescentar alguma coisa é como colocar um band-aid em um câncer. Pode até dar a impressão de que as coisas estão melhores, mas um band-aid não cura um câncer. Disfarces não tratam das questões fundamentais de um mau relacionamento. A única forma de consertar um relacionamento amargo é admitir que está faltando algo essencial e dispor-se a descobrir qual é esse ingrediente. Devemos rever nossos passos lembrando do que fizemos ou deixamos de fazer. Quando descobrirmos o que está faltando, pode ser que tenhamos de raspar o fundo do tacho e começar de novo. Quando o bebê morreu, Jack ficou arrasado. Tinha esperança de que a criança melhorasse o relacionamento, dando-lhes um interesse comum. Jack queria saber por que seu bebê tinha que morrer assim. Ellen sabia. Ela não queria ter o filho de Jack. A mulher geralmente intui, né? Nem sempre olha de frente, mas intui. Queria ter filhos, era com Bob. Estava convencida de que o casamento dele havia eliminado essa possibilidade e tinha certeza de que havia matado a criança em seu útero. Jack e Ellen tinham que se apoiar um no outro para sobreviver. Foi aí que confundiram necessidade com amor e por não se comprometerem com uma relação honesta. Ficaram tão confusos que acharam que podiam fazer o casamento funcionar. Tentando isso, Jack tornou-se completamente passivo. Deixe ela fazer o que quiser e não cause mais problemas. Ellen ficou extremamente agressiva. Vou fazer o que eu quiser e é melhor ele não reclamar. Jack passou a dormir no sofá, sentindo pena de si mesmo e se perguntando, por que eu? Ellen estava preocupada em fazer o que fosse preciso para sobreviver à culpa, à vergonha, ao medo de que Jack descobrisse o que ela provocara. Ambos perceberam que seu casamento era um erro. Ele pensava que o erro era dela. Ela não deveria ter casado com ele. Ela achava que o erro era dele. Ele não deveria ter casado com ela. As pessoas que moram no porão realmente não sabem o que está de fato acontecendo. Ambos estavam enganados. Nesse meio tempo, cure-se. O amor tem o poder de cura. Todos nós nascemos para descobrir e experimentar os efeitos desta cura em todos os aspectos da vida. Às vezes é difícil perceber isso porque estamos no meio tempo. Não recebemos o amor que queremos da maneira como queremos. Frequentemente, o meio tempo é um período de incerteza. Você está sentindo uma certa ansiedade que não consegue exatamente localizar. Pode parecer que é por fora, está tudo bem, mas por dentro está acontecendo alguma coisa. Às vezes essa coisa é tristeza, como se estivéssemos andando na corda bamba. Tentamos nos segurar, manter os pés firmes, porém lentamente percebemos que nosso relacionamento está se desintegrando. Ficamos tristes com isso, mas parece que nada pode ser feito. Mas atenção, é justamente no momento em que as coisas parecem estar se desintegrando que elas estão se encaixando. O meio tempo é o momento da preparação
que irá nos curar. Estamos sendo preparados para a maior de todas as experiências da vida, o amor incondicional. Então, é preciso aguentar o sentimento de confusão e desamparo. Lembre-se sempre de que o meio tempo não é um estado permanente, é um processo de cura. O primeiro passo do processo consiste em rezar e fazer perguntas. Não tente descobrir o que está acontecendo. Reze e pergunte. Pare de se mexer, de falar, de pensar e bater o pé. Reze, porque a oração ajuda a dissipar a confusão. Quando a mente estiver clara, é imprescindível fazer 3 perguntas. O que eu estou sentindo? O que eu quero? O que estou sentindo a respeito do que eu quero? Perguntas sempre são muito bem-vindas para a evolução. Sempre ficar em estado de pergunta, é por aí que você vai evoluindo. Quando fizer as perguntas, a cura irá começar e as respostas surgirão. As respostas sempre estão perto das perguntas. Porém, devemos estar abertos e receptivos para recebê-las. Porque também nada adianta se você não está aberto e receptivo para receber a sua intuição, né? A resposta que a sua intuição te dá. Estamos aqui na página 69, agora, do capítulo 3. Os sentimentos e as emoções são a energia que nos motiva a agir e a falar. Quando entramos em contato com nossos sentimentos, conseguimos uma pista importante para saber por que fizemos ou estamos fazendo certas coisas. Os sentimentos são as sementes, as experiências são os frutos. Normalmente, quando a semente frutifica, estamos no meio da confusão. Reagimos à confusão nos ocupando, tentando arrumar tudo, quando deveríamos estar cavando para achar as sementes, explorando nossos sentimentos. Em um relacionamento, é imprescindível ficar em contato com o que estamos sentindo para descobrir o que está motivando o nosso comportamento. Eu vou repetir essa frase, que ela é bem importante. Em um relacionamento, é imprescindível ficar em contato com o que estamos sentindo para descobrir o que está motivando nosso comportamento. O que sentimos normalmente determina o que queremos. Mais importante, o que nós fazemos sempre é determinado pelo que sentimos a respeito do que queremos. Se estamos sentindo que não podemos ter o que queremos, a tendência é tratar os outros com raiva ou ressentimento. Se achamos que o que queremos é errado ou que estamos errados por querê-lo, podemos agir movidos pelo medo. Aí o medo, Sofia. Medo de sermos descobertos, que tem a ver lá com a integridade, de achar a integridade. Vou aqui pegando uma caneta para marcar essa parte que estou achando aqui muito importante. Medo de sermos descobertos. E quando nós não temos total clareza de quem somos, como que nós vamos deixar que o outro nos descubra? Olhe para nós. Olhe para quem nós nem sabemos que somos. A gente começa a querer esconder de toda forma do outro, né? Começa a colocar máscaras. Olha o medo do outro enxergar o que nós não enxergamos em nós mesmos. Em qualquer relacionamento, o que sentimos a respeito do que queremos irá determinar a qualidade de nossas reações. Em um nível muito íntimo e pessoal, esses sentimentos nos ajudam a definir nossos
limites e a determinar a maneira de deixar que os outros nos tratem e de como trataremos os outros. Que ficha que caiu, né? Obrigada aí pelos coraçõezinhos, porque é uma ficha muito interessante essa. Quando um relacionamento se torna ruim ou se desintegra, devemos nos examinar fazendo perguntas. Essa é a única forma de garantir que não iremos nos perder no meio do processo. Perguntas, perguntas e mais perguntas. Perguntas para nós mesmos, né? A nossa reação ao que sentimos é chamada de comportamento do meio-tempo. É esse comportamento que causa problemas nos relacionamentos. Pode ser um comportamento passivo que nos faz sentir mal, fracos, burros ou estúpidos. Ou um comportamento agressivo, que nos faz ficar com raiva dos outros e culpados e envergonhados de nós mesmos. As respostas dos outros a esses nossos comportamentos é que nos levam a achar que o amor machuca. O amor não machuca. O amor cura. Ele cura. O que machuca é o que fazemos ou deixamos de fazer em nome do que pensamos ser o amor. Essas ações ou a falta delas são a origem dos tipos de comportamento passivo-agressivo que nos enlouquecem. E sabe do que mais? Esses comportamentos não têm nada a ver com o amor. Muito legal, né? Muito, muito incrível. Dá até uma dor aqui no estômago. Para terminar aqui o capítulo 3, faltam 9 páginas. Eu quero saber se eu termino o capítulo 3 ou se vocês querem que pare aqui. O que me escreve aí se é para continuar ou se eu paro que já tem 1 hora de live. Eu nunca gosto muito de passar de 1 hora. Eu estou na página 70, no Pare de Se Criticar. Pode me dizer aqui se eu continuo mais uns 20 minutos ou se eu paro aqui na página 70, no finalzinho do capítulo 3. E obrigada aqui pela companhia e vamos mudando, né, nos observando aqui internamente para ver de quantas máscaras nós criamos para não nos mostrarmos para o outro, porque o relacionamento afetivo, íntimo, o que ele mais faz, a função dele é criar um espelho para que a gente possa olhar para quem nós somos com mais clareza. Por isso que tantas vezes a gente fala que é sofrido, que é dolorido, não. Ele está nos mostrando quem nós somos, né? Como um espelho perfeito. E a causa de muitas das brigas, das confusões, é porque nós procuramos sempre aumentar as máscaras, botar as máscaras mais grossas. A gente fica procurando formas de criar cascas para que o outro não possa ver, não possa nos mostrar a realidade de que nós somos. E na tentativa de criar essas cascas todas, a gente sai da integridade, sai da verdade e vai criando cascas mais grossas. Os confrontos e os conflitos são a tentativa de criar barreiras para que o outro não nos veja, né? Quando a gente cede, aceita, agradece, é o primeiro caminho para tudo ficar muito mais fácil, né? Então, um beijo para vocês. Vou parar aqui, então, nessa página 70. Começamos
na página 70, na segunda-feira. Ok? Olá, Eunice, estou aqui lendo Enquanto Amor Não Vem, estou te acompanhando aí pelo interior do Brasil também, que maravilha, lugares lindos que você tem presenteado a gente, Chapada Diamantina. E finalizando então esse encontro de hoje, muito obrigada a vocês aqui pela presença. Estamos então fazendo a faxina no porão da nossa casa para a gente encontrar o nosso verdadeiro eu e poder se entregar ao amor de corpo e alma. Beijo grande e até segunda às 8h11, ok? E tô começando uma mentoria na quarta-feira à noite, quarta-feira às 7h30 uma mentoria de 6 encontros sobre as leis do relacionamento humano e exercícios sistêmicos. Beijo grande, vejo vocês. Obrigada por estarem aqui.